Perdoem a cara amarrada. Perdoem a falta de abraço. A gente vai ter o golpe em 64 e a partir disso nós vamos ter várias séries de censuras, muito por conta do AI-5 em 68, se eu não me engano. Nesse período de tempo, a gente vai ter várias formas de resistir à ditadura, porque ela era muito cruel, ela torturava mulheres, e principalmente mulheres, né? E por mais que houve também um apagamento da figura de resistência à ditadura, quem saiu pior, digamos assim, são as mulheres. Ou seja, a gente tem muitas resistências de homens, né? A guerrilha do Araguaia é composta praticamente por homens, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, enfim, a gente, muitas pessoas, né, muitos homens, e as mulheres acabam sendo muitas vezes apagadas. E aí a ideia do trabalho é trazer também esse contexto feminino, é trazer essa ideia da mulher. Bom, a gente escolheu a Joana Lopes, a Terezinha Zerbini e a Tetê Moraes, que todas elas trabalharam em jornais alternativos, né? A gente decidiu homenagear essas mulheres, pois elas resistiram à ditadura militar de uma maneira bem interessante, que foi com esses jornais, com essas revistas, que eram, além de ser uma oposição à ditadura militar, elas falavam sobre vários tabus muito fortes na sociedade na época, e foi uma ótima forma assim, de protesto. A gente aprendeu muito sobre a ditadura, que é um tema que a gente vai abordar mais a fundo esse ano na nossa disciplina de História. Mas foi um tema que eu achei muito legal e que a gente acabou se aprofundando bastante. O processo de fazer o painel foi, pelo menos eu achei muito interessante, até porque eu gosto bastante das coisas artísticas. Foi um processo lento, foi um processo demorado, até um pouco estressante, mas que valeu a pena, sabe? A gente botou vários trechos dos jornais, a gente fez, ali a gente representou os cartazes de jornais, a gente até fez uns desenhos das mulheres aqui, os nomes delas. A gente procurou pegar mulheres da música. A gente pegou a Rita Lee e Elis Regina. A gente pesquisou sobre elas e achamos que elas se encaixariam bem com a nossa temática. A gente pesquisou umas letras de música que elas mesmas censuraram para o governo não censurar. Uma coisa que ao mesmo tempo que é explícito, não é explícito para o governo não derrubar a música, né? E para elas conseguirem resistir desse meio, né? Dessa forma, né? Porque se fosse de outra, elas talvez até teriam sido perseguidas e torturadas também, como foram as outras mulheres que resistiram, né? A gente, né, teve a ideia de fazer o painel escuro e fazer o retrato delas, né? Só que eu queria uma coisa mais dramática, assim, porque a ditadura não era muito feliz, né? Não era uma coisa muito alegre, né? Aí eu resolvi colocar de grafite, porque acho que a textura do lápis de grafite branco ia ter um drama a mais. Também eu coloquei vermelho quando eu confui. Aí a gente colocou um pedaço de chapéu, um carimbo de censurado vermelho pra dar ênfase na parte da censura em si, né? Pra ficar bem explícito mesmo como era pra ser a nossa ideia. E acabou ficando bem legal, eu acho, né? A maioria das vezes as pessoas não lembram que elas foram uma das, se não as maiores cantoras da época, junto com a Elza Soares, que resistiram à ditadura, né? Geralmente não lembro muito disso, né? Até porque as pessoas tentam ao máximo não falar muito da ditadura. E a gente foi atrás de pessoas, de mulheres que eram escritoras. A princípio a gente, foi bem difícil de achar uma lista das mulheres que foram escritoras. Eu acho que no início ninguém conhecia ela. Eu acho, não sei se conhecia, mas ninguém da mesa ali que eu tenho convívio, né, de todo mundo que estava no nosso grupo, falou que ninguém conhecia. Então foi uma experiência até que legal da gente trabalhar sobre ela. A forma de colocar a Lara de Lemos nesse painel não é evidenciar só a luta que ela teve, mas a luta que diversas mulheres tiveram e não mostraram ao público, assim, não colocaram isso ao público, não destacaram a luta das mulheres. Então, a minha ideia foi colocar uma coisa bem colorida para mostrar a força que ela teve, não quão ruim foi a ditadura. E a escolha do meu grupo, que é a Elza Soares. A Elza Soares é uma figura preta, é uma mulher que veio da favela do Rio de Janeiro, né? E que a partir da sua boca, ela até tem uma frase célebre onde ela fala que minha boca vai continuar sendo uma arma letal, que a partir da boca, da fala, do canto, ela vai expressar a sua luta. Um dos casos que acho que mais impactou
porque ela era casada com o Garrincha, né? E o Garrincha é sempre um jogador espetacular, assim. E logo após eles ganharem, enfim, na época que eles ganham a Copa de 70, ela tem a casa metralhada, né? E ela conta de que o piano dela foi rachado no meio. Enfim, e são algumas histórias dela. Eu pesquisei umas fotos da Elza Soares e eu usei uma mais recente como referência, na verdade, pra pose e pra roupa. Mas eu decidi fazer uma versão mais nova dela, porque era quando ela, né, fazia as músicas da ditadura. No painel a gente tem uma carne, que é uma referência à música dela, A Carne, que fala que a carne preta é a carne mais barata do mercado. E também tem a capa do álbum dela, Planeta Fome, que foi bem difícil de desenhar. Eu gostei muito de fazer o projeto, eu achei, foi bem divertido. E eu acho que é bem importante ressaltar essas mulheres, porque eu mesma não conhecia praticamente nenhuma mulher que resistiu à ditadura. Então é importante para as pessoas conhecerem e saberem da história. Quando cortar